Pessoal, vamos resolver agora mais um exercício aí de Química Geral, né, do livro Princípios de Química, Chemical Principles, Steven Zundel, o autor, sexta edição, nesse caso o exercício 30 do capítulo 7, tá certo? Vamos lá então. O exercício 30 nos diz o seguinte, né, valores de Kw como função da temperatura são os que seguem, enfim, são mostrados aí na tabela, né? Letra A, então, pergunta-se, a altionização da água endotérmica ou exotérmica, né? Conforme nós podemos perceber, à medida que a temperatura aumenta, o valor de Kw aumenta, né? E Kw é o produto da concentração de H+, pela concentração de OH-, que na água pura essas concentrações, inclusive, são iguais, né? Mas, enfim, se Kw está aumentando à medida que a temperatura aumenta, é porque as concentrações de H+, e de OH- também estão aumentando, né? É porque o processo de altionização está sendo favorecido, está ocorrendo em maior grau, em maior extensão, à medida que a temperatura aumenta. Ora, se o aumento da temperatura, se o fornecimento de energia favorece o processo de altionização da água, podemos inferir, podemos deduzir que a altionização da água é um processo endotérmico, ou que a altionização da água é endotérmica, né? Porque ocorre então absorvendo energia, visto que, como podemos perceber, é um processo favorecido à medida que a temperatura aumenta, né? Bom, e qual é o pH? Letra B, qual é o pH da água pura? 50 graus Celsius. Na água pura, a concentração de H+, é igual à concentração de OH-, e o produto dessas concentrações é igual a Kw, né? Então, Kw é igual a X2, né? Sendo que X é tanto a concentração de H+, quanto a concentração de OH-, de forma tal que a concentração de H+, ou de OH-, ou seja, vai ser igual a raiz quadrada de Kw. Kw a 50 graus Celsius é 5,47 vezes 10 a menos 14. A raiz quadrada disso é 2,34 vezes 10 a menos 7. Né? pH menos o log da concentração de OH+, então menos log de 2,34 vezes 10 a menos 7. O pH é igual a 6,63. Né? Alguém poderia dizer, bom, mas quer dizer então que a 50 graus Celsius a água pura é ácida? Não, né? Não, né? Em qualquer temperatura, a água pura é sempre o quê? Neutra. Por quê? Na água pura, a concentração de íons H+, é igual à concentração de íons OH-. Na água pura, os íons H+, e OH- que você vai encontrar no meio são simplesmente os H+, e OH- advindos da própria altionização da água, né? E cada molécula de água vai se dissociar em um íon H+, e um íon OH-, de forma tal que na água pura as concentrações de H+, e de OH- são sempre iguais, de forma tal que a água pura é sempre neutra, né? Só que enquanto a 25 graus Celsius a escala de pH vai de 0 a 14, o meio da escala, o centro da escala, correspondendo à neutralidade é pH 7, né? A 50 graus Celsius, o meio da escala, o centro da escala, correspondendo à neutralidade, é 6,63. Né? Então, se você tomar um eletrodo e colocar em água pura a 25 graus Celsius e medir 6,63, é porque o meio está acidificado, a água, na verdade, não está pura, existe alguma coisa na água que a está acidificando. Né? Mas se você tomar água realmente pura a 50 graus Celsius, colocar um eletrodo e medir 6,63 como pH, esse realmente era o valor que você deveria medir para a água pura, que é neutra, né, em qualquer temperatura, inclusive a 50 graus Celsius, só que a 50 graus Celsius, o meio da escala ali de pH, correspondendo ao valor da neutralidade, não é 7, e sim 6,63. Então o pH é 6,63 e a água pura, como está pura, né, evidentemente é neutra. Perfeito? Prossigamos então para as letras C e D. A letra C, então, nos pede, né? De um gráfico de ln de Kw, ln logaritmo neperiano, né? Enfim, de um gráfico de ln de Kw em função de 1 sobre T, 1 sobre a temperatura, mas detalhe, a temperatura nesse caso deve estar em Kelvin, né? Então, desse gráfico, estime, né, o valor de Kw a 37 graus Celsius, que é a temperatura fisiológica normal, né, do corpo humano, tá certo? Então, eu tomei aquelas temperaturas que estão lá em graus Celsius, converti para Kelvin, né?
0 Celsius 273 Kelvin, 25 Celsius 298 Kelvin, assim por diante, né? E aí calculei então 1 sobre T, que é o que aparece no eixo X, né? E aí então calculei também os LNs de KW, né? Que é o que aparece ali aí no eixo Y, tá certo? E coloquei em gráfico utilizando o programa Origin Lab, né? Que é um programa científico para fazer gráficos de alto nível, digamos assim, tá certo? Mas enfim, você pode usar aí um outro programa que lhe interessa, né? Então você converte as temperaturas de Celsius para Kelvin, calcula 1 sobre T, calcula os valores de KW, perdão, de Ln de KW, né? E aí coloca então Ln de KW em função de 1 sobre T. Nesse caso aí, obtive a equação Ln de KW é igual a menos 6865,303, que multiplica 1 sobre T, menos 9,237. Tá? Bom, temperatura, ele pede para estimar KW a 37 graus Celsius. 37 graus Celsius é 310 Kelvin. O inverso, no caso dessa temperatura, é 3,23 vezes 10 a menos 3. Tomando esse valor e colocando na equação que aparece aí em azul, né, que é a equação dessa reta que nós obtivemos, né, colocando os dados no programa Origin, Ln de KW é menos 31,41, de forma tal que KW é 2,285 vezes 10 a menos 14. Né? Se você quiser arredondar, 2,3, né, vezes 10 a menos 14. Tá certo? Bom, concentração de H+, é KW ao quadrado, né? Perdão, a raiz quadrada de KW, melhor dizendo, né? Que vai dar, no caso, 1,51 vezes 10 a menos 7, né? pH menos o log da concentração de H+, pH 6,82, tá certo? Se você for fazer o gráfico, por exemplo, na mão, em papel milimetrado, ou enfim, se der alguma pequena diferença na equação da reta ali que você está obtendo, né? É claro que você vai obter um valor aí para KW um pouquinho diferente, né? Mas como a concentração de H+ é a raiz quadrada de KW e principalmente porque o pH é uma escala logarítmica, né? Qualquer pequena diferença ali no valor de KW e por consequência no valor da concentração de H+, praticamente não vai alterar, né, o valor do pH, tá certo? Então, se você fizer o gráfico na mão ou utilizar um outro programa, talvez você obtenha um valor ligeiramente diferente para KW, ligeiramente que eu digo, ligeiramente realmente, muito pouco diferente, né? Mas uma pequena variação no valor de KW vai significar uma pequena variação no valor da concentração de H+, e como o pH é uma escala logarítmica, virtualmente não vai ocasionar pequenas flutuações, né, no valor de KW, não vão ocasionar diferença, né, no valor do pH, tá certo? Mas nesse caso, pH 6,82, KW, que ele pede para calcular também, né, 2,285 vezes 10 a menos 14, né, ou 2,3 vezes 10 a menos 14, se você quiser arredondar, né? E perceba-se que está coerente, né? KW a 35 graus Celsius é 2,1, né? Vezes 10 a menos 14, 2,09, 2,1. Tá? A 40 graus Celsius é 2,92. 37 graus Celsius está entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius, de forma tal que o valor de KW tem que ser um valor intermediário, né, entre esses dois valores. E 2,285 ou 2,3, por certo, é um valor aí que está entre, né, 2,1 e 2,92, tá certo? Então, o resultado está coerente, tá certo? Então, letra C, né? Estime o valor de KW, já estimamos, e a letra D, calcule o pH, também já calculamos, tá certo? Muito obrigado, então, e até o próximo exercício.